Vamos lá. Então, aquela cena, ela só é possível, ela só ficou linda daquele jeito, porque foi uma conversa de linguagens artísticas absolutamente possível e que deu super, hiper, mega power certo. Linda. A cena é linda. Assim como aquela cena maravilhosa do ET, o extraterrestre, que é aquela cena também que ficou eternizada, quando eles colocam o ET na bicicleta, pegam a bicicleta e de repente o ET faz as bicicletas flutuarem e eles passam em frente à Lua. Vocês acham que eles foram gravar? Nem tinha tecnologia para isso, nem é possível, não aguenta, não é? Aquilo dali tudo, técnica de iluminação, com um belo trabalho audiovisual, que projetou aquela lua belíssima, aquela cena incrível, tudo graças a quê? Graças a quê? A iluminação. É importante conhecer também as tecnologias, porque as mesas de luz estão cada vez mais computadorizadas. No entanto, é fundamental ter um olhar sensível e poético. Olha só, mais uma vez, a nossa bela, maravilhosa e incrível linguagem poética. Mais uma vez aí, ó, Lica Barros. Não é Lica Barros, porque ela é uma expert na tecnologia de iluminação. Lica Barros é quem é e está conseguindo escrever o nome dela, porque Lica Barros tem a sensibilidade necessária para saber a hora, o refletor tal vai fazer o que, joga aqui, projeta aqui, o perfil dessa atriz é melhor do lado esquerdo, foca a luz no lado esquerdo, chama a maquiadora para que ela coloque um pouco mais de iluminação aqui, para quando a luz bater, dar aquele reflexo bonito. Então, há que se ter muita sensibilidade também poética. Lembra do que eu falei na nossa aula passada? Não adianta ter um belo estúdio com todas as ferramentas disponíveis se você não tiver poética, é como aquela música do Legião Urbana. Se eu não tiver amor, nada seria. Então, meus amores, continuando. Leia a seguir um trecho da entrevista especial que Lica concedeu para esta obra, durante a temporada em que estava operando a mesa de luz para a peça teatral Pelo Cano, no espaço Parlapatões, em São Paulo, em janeiro de 2013. Olha o que ela diz. Quando comecei a fazer iluminação, eu achava que era uma coisa mais técnica. Depois, fui descobrindo que é também uma forma de linguagem. A iluminação é parte do espetáculo. Ela pode ajudar a contar a história, a criar sensações, mundos imaginários. E é verdade. O que ela disse, às vezes, é lugar comum para todos os profissionais que estão iniciando na carreira de iluminação. É de cair nesse óbvio de achar que iluminação é ligado somente a não. Liga aí o projetor, liga aí os tubos de iluminação e joga no artista, ilumina uma sala, ponto final e acabou. Depois, com o tempo, é que ele percebe que a iluminação é uma linguagem. Dentro da linguagem, aqui no caso, como nós estamos trabalhando, é uma linguagem dentro da linguagem teatral. É mais um componente da cena, assim como o palco, o cenário, os atores, o roteiro, as falas, a interpretação, certo? A iluminação é mais um componente que dá vida para essa obra. Não esqueçamos que essa obra, no primeiro momento, ela fazia parte do campo das ideias de algum escritor, de algum diretor.
que foi colocando no papel, foi fazendo os storyboards, foi lá fazendo os rascunhos, o desenho, projetando como seria esse cenário, em que lugares iluminar, tudo marcadinho, direitinho, como, quem faz o que nesse momento, a luz vem aqui, a luz vai ali, baixa um pouco a intensidade da luz, brinca, tira as cores. Então, com o tempo vai se percebendo que precisa realmente dessa poética, você precisa ter esse feeling, digamos assim, para trabalhar na parte da iluminação, certo? Porque senão a conversa entre os componentes em um cenário, no que diz respeito ao teatro, não vai funcionar, não vai impactar, não vai emocionar, não vai mexer, não vai inquietar, correto? Por isso que é necessário que haja esse envolvimento poético. E o técnico de iluminação, ele tem que entender que ele não é o artista principal. Ele é apenas mais um componente da cena, que torna aquela cena possível. Aquela cena que um dia foi um rascunho no papel, torna-se possível, graças a todos esses componentes que eu fui citando aqui, um a um, e a iluminação é parte dele. Nesse sentido, criar um plano de luz, ou mesmo apenas operar o plano de iluminação que alguém criou, prever pensar no clima que a luz pode dar ao espetáculo e contribuir para as cenas. Volto mais uma vez. A cena do Titanic, com a luz branca estourando em cima daqueles dois atores, não fluiria. Não faria cair uma gota d'água dos nossos olhinhos, nada. Porque não ia emocionar como é que eles estão morrendo congelado e o sol tá quente torrando lá em cima com aquela luz enorme, super, hiper, mega clara em cima deles. Precisa haver essa ligação, essa conversa. É por isso que o técnico de iluminação precisa ser um dos primeiros a ter acesso a todo o roteiro, a ter acesso ao cenário, a viver aquela história, a pensar naquela história, a projetar aquela história na mente dele. E aí ele vai vendo quais são os melhores lugares para iluminar. E isso não é algo que ele faz só, a direção está lá para dizer. A artista está lá também para dizer, o artista vai, principalmente as mulheres, olha, não pega o meu perfil do lado direito, que é um horror, dá preferência para o meu lado esquerdo. E aí também todo mundo, cameraman, todo mundo vai saber qual é o melhor ângulo daquela pessoa e aí vai iluminar aquele que ela diz ser o melhor ângulo dela. É uma conversa assim, uau, fascinante. Bem, a luz em uma peça teatral tem uma presença sutil, mas ao mesmo tempo marcante. Ela não deve prevalecer mais que o trabalho dos atores, e sim potencializar o ato dramático em cena. Se algum técnico de iluminação pensar ou se achar o bambambam e achar que nada vai sobreviver sem ele, ele vai ser esquecido do mundo da TV, do cinema, das peças teatrais. Por quê? Porque a iluminação é um componente, ele não é a peça principal. E o técnico tem que ter bem isso em mente. Ele ajuda a trazer a beleza, o romantismo daquele momento. Ele ajuda a eternizar aquele momento ali. Ele ajuda a contar aquela história. Quem não se emociona, não é? Quem não se emociona com aquela cena do filme dos Vingadores em que o Homem de Ferro morre? Se você, agora que eu sei que você vai ter um olhar mais atento, olha para aquela cena, mas olha com carinho de mãe para a parte da iluminação. Gente, não tem como. Se não houver um diálogo bem delicado entre essas linguagens, não rola a cena.
não emociona, não fica marcado no nosso coraçãozinho, na nossa mente. Nós não queremos ficar voltando a cena e tentar refazer, certo? Porque precisa emocionar, precisa tocar, precisa mexer, dar raiva, fazer ficar com muita frustração, com indignação. Acredito que eu passei 3 horas assistindo o Titanic e no final o homem morreu. Vocês veem que eu tenho um problema com o Titanic, não é? Mas não é, porque eu queria que o Jack tivesse ficado vivo, porque eu tenho certeza que ele dava naquela porta. Bem, para cada gênero de espetáculo teatral, peça infantil, adulto, drama, monólogo, comédia, há um tipo de luz que pode iluminar todo o palco. Apresentar apenas um foco de luz ou mergulhar os atores em cenas na escuridão com toque de luzes sutis, esfumaçadas, coloridas ou não. Há um processo de criação dessa linguagem para cada gênero dramático. Por exemplo, uma peça infantil. Gente, peça infantil. Com aquela luz laranjão, fechadão, aqueles tons escuros, um cenário totalmente voltado, mais puxado, num fundão preto, num fundão vermelho, num fundão marrom, é deprê. As crianças que forem assistir uma peça teatral nesse sentido, vai sair de lá depressiva. Ao invés de começar um coro de risada, vai ser um chororô sem fim. Vá para uma apresentação de peça de teatro, veja que a luz é clara, o cenário é todo claro, cheio de cores brilhantes, vivas, fortes, porque a proposta é outra. Um dramalhão da vida, meu Deus do céu, um dramalhão de vida. Uma história triste. Aquela famosa peça de William Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão, com a luzona estourando no rosto do artista, que aquilo ali pega fogo, que aquilo ali é quente, não é pouco não, é muito quente. Ele nem desenvolve a fala. Não fica nem bonito, não fica nem belo, não fica nem interessante, nem envolvente. Nem nos convida a ficar pensando, o que vai acontecer no minuto seguinte? Nada disso, porque para cada tipo de espetáculo há uma iluminação que cabe naquele momento. Qualquer coisa fora disso não vai funcionar, que é como eu estou falando para vocês. Uma apresentação de teatro infantil. Gente, imagina aí o sítio do Pica-Pau Amarelo, todo numa penumbra. Minha gente, você não assiste, porque não tem condição. Aquela coisa, aquela cor triste que vai pesando nos nossos olhos. Começa a peça, termina o povo dormindo, aí o pessoal acorda para ir para casa. Certo? Para cada proposta de teatro há uma iluminação adequada. Correto? Bem, são gamas de luzes que geram ideias, atmosferas. Às vezes temos uma concepção de luz inicial criada para determinado espetáculo, mas no decorrer da temporada, diretor, atores ou mesmo quem opera a luz vão percebendo o que está dando certo e o que pode ser mudado. Viram o que eu falei para vocês? O técnico de luz e de som ele precisa estar em contato direto com direção, com os atores. Por quê? Porque vocês viram aqui o que ela diz realmente acontece, até mesmo porque ela está contando as vivências dela, a experiência dela. Uma apresentação de teatro que lá no início da temporada começou com a luz, as mesmas pessoas que foram assistir ao primeiro espetáculo, depois de 3 meses que o espetáculo está naquele teatro, quando eles forem, eles podem se deparar com uma outra proposta de iluminação. Por quê? Que é como Lica Barros está dizendo aqui, atores, direção, artistas, eles vão conversando. Olha, eu acho que não tá legal essa luz ela pode mudar, a proposta seria essa. E aí vai mudando. Isso só é possível graças a esse diálogo. Precisa ser um diálogo direto. Lembremos aqui mais uma vez. A iluminação não tem como finalidade
ser o ator ou a atriz ou o componente principal em uma apresentação. Ele é sim mais um que ajuda a dar vida àquela história, certo? Ele lança luz na estrela e faz ela brilhar ainda mais. Às vezes, temos uma concepção de luz inicial criada para determinado espetáculo, mas no decorrer da temporada, diretor, atores ou mesmo quem opera a luz vão percebendo o que está acontecendo, o que está dando certo e o que pode ser mudado. A luz precisa sempre, olhem só, preste atenção, a luz precisa sempre conversar com o espetáculo. Tem de incorporar, porque o teatro pode ser uma caixa preta que ganha cor, luminosidade e volume para mostrar no mundo imaginário. A luz, prestem atenção, olha só o que ela diz. A luz convida o público a ter experiências sensíveis e plásticas. A linguagem da luz no teatro é pura poesia. Viu? Entenderam agora tudo que ela está querendo dizer? Tudo isso para dizer o quê? Que luz não é ator principal, não é componente máximo. Ajuda a contar uma história. A luz, ela faz parte da poesia. É aquela coisa que nos encanta, que nos relaxa, que ajuda, que compõe a cena de uma maneira tão brilhante que ela vai se desenvolvendo, ela vai acontecendo diante de nós e nós vamos nos envolvendo diretamente. É impossível você ir para uma apresentação teatral, duvido que uma pessoa saia de casa e volte a mesma coisa depois de assistir uma apresentação de teatro. Não volta, porque o teatro é aquele feedback instantâneo, não é como você assistir um filme, uma novela, um seriado. As coisas estão acontecendo diante dos teus olhos em tempo real. Então, tudo precisa acontecer de fato, a emoção precisa ser verdadeira, o diálogo precisa ser verdadeiro, a interpretação precisa ser verdadeira, a proposta do cenário deve ser envolvente e verdadeira, e com a iluminação não seria diferente. Se não houver essa poesia na iluminação, já era. Bem, ação cultural. A ideia de hibridismo, página 81, está ligada ao contexto contemporâneo, ao contexto cultural contemporâneo. O híbrido nasce das situações culturais germinadas por relações sociais e pelos meios de comunicação. O que está querendo dizer aqui nessa página? Primeiro, eles mostram aqui uma cena do espetáculo A Menina que Entra em Livros. Vejam que há 2 atores em cena, luzes estão especificamente iluminando aos 2, certo? Há uma mulher que pelas vestes e pela maneira como está se comportando faz o personagem de uma criança, há um homem com a mão esquerda levantada, os punhos cerrados, e por trás dele, compondo o cenário, há um grande livro com sombras. Mas vejam que as sombras que estão sendo projetadas não são dos atores. Isso quer dizer o quê? Que foi um belo projeto gráfico que trouxe para a cena esse belo telão com essa imagem. Que aí, lançando-se a luz sobre ela, percebam que por trás há flechas de luz. Para quê? Para fazer essa brincadeira de luz e sombra. Mas essa proposta dessa forma de linguagem, ela é absolutamente contemporânea. É nossa aqui, do nosso tempo, dos nossos dias atuais, certo? Por quê? Lembra lá do início que eu falei da nossa aula na semana passada? Esse homem contemporâneo, ele quer se identificar com as coisas. Ele quer se identificar com a música, com quem canta a música, com a letra da música. Ele quer se ver em uma peça de teatro. Ele quer se ver em um filme que está passando na TV ou no cinema. Ele quer se identificar com aquela situação daquele seriado dele que é interminável, que nunca se acaba. Mas ele quer se reconhecer. E esse homem contemporâneo que somos nós, eu e vocês, homens e mulheres,
O homem contemporâneo hoje, quando eu digo homem, homem e mulher, o homem contemporâneo hoje, ele é urgente, ele é imediato, ele é rápido. Então, o que vai fazer esse homem parar para contemplação, para uma reflexão, para ser instigado, para ser tocado no seu lado sensível? Será que uma proposta de linguagem será suficiente ou várias farão este homem parar e ceder um pouco do seu tempo para o deleite? Então, meus amores, eu espero ter contribuído mais uma vez para a aquisição do conhecimento de vocês, ou melhor, para a construção desse conhecimento, que é tanto para a professora quanto para vocês. Na página 82 e na 83 tem uma atividade que eu convido vocês a fazer, mas eu convido também você às releituras. Veja que eu disse no plural e não no singular. As releituras, ou seja, você lê uma vez, lê duas, lê três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Leia quantas vezes você achar melhor. Pesquisa na internet, amplia teu conhecimento e deixa tudo pronto para dar um show na nossa avaliativa, tá bom, meus amados? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.